Cultivada há milênios, a soja é hoje conhecida como uma das principais fontes de proteína e óleo vegetal do mundo. E o Brasil é um dos seus principais produtores, sabia disso? O consumo do grão está cada vez mais comum. Mas será que a ingestão excessiva desse produto pode causar algum prejuízo para a saúde? É sobre isso que nós vamos falar com a nutricionista Carmenzita. Saudades de você, Carmen. Que bom que você está aqui. Preciso voltar mais. Obrigada, eu também acho muito bom. Fique à vontade. Fala pra gente. Vamos começar falando dos benefícios da soja? Vamos. Para depois a gente falar, porque tem consumida de maneira excessiva, traz muito prejuízo, né, Carmen? Exatamente. Bom, em relação ao benefício, é realmente um alimento riquíssimo em proteína. Proteína de um valor muito próximo aos alimentos de origem animal. Então, ela como fonte de proteína, por exemplo, para substituir a carne... Certo, é uma ótima pedida, né? Uma ótima pedida, mas a gente não pode ficar só restrita à soja. E a gente vai falar por quê daqui a pouco. Mas, se a pessoa resolve evitar, como eu sempre recomendei, inclusive aqui nesse programa, a carne vermelha, né, pelos inconvenientes relacionados ao infarto, ao câncer de intestino, que acaba de ser dito, eu digo isso há 20 anos, é interessante que você acrescente na sua alimentação uma variedade de leguminosas, que é a família da soja, como o próprio feijão, o feijão com o arroz, te dá uma proteína de alto valor biológico, e a soja também. Como o grão da soja é muito rico em gordura, existe a proteína texturizada de soja, é uma das formas de se consumir a proteína da soja sem aquele óleo todo que tem na semente. É excelente, você pode comer a proteína texturizada de soja com o arroz numa quantidade um pouco maior do que antes e eliminar até a carne branca, se você quiser. Então, mas é interessante variar entre soja, feijão e lentilhas. E a gente vai dizer por quê. Um outro ponto interessante é que a soja, por ela ter muitas fibras, inclusive a proteína texturizada de soja, se a pessoa tira as carnes de uma maneira geral e coloca a soja na alimentação, ou mesmo, como eu disse, o feijão em quantidade um pouco maior, mas sempre acompanhado de arroz, tá? Você baixa o colesterol. Então é muito interessante, é preferível você optar pelos produtos de soja do que a carne vermelha. Entendi. No entanto, se você já come, por exemplo, a carne branca, essa preocupação se reduz um pouco, né? E mesmo assim, ainda que seja vegetariano, como eu disse, vamos alternar, né, os produtos aí, não só a soja, usar feijão, usar lentilha, sempre junto com arroz. A questão que mais me preocupa, sabe, Carol, é que eu tô vendo crianças usando leite de soja com muita frequência e mulheres também mais maduras, acreditando que a soja vai ser benéfica por causa do pró-hormônio que ela tem. Na verdade, uma substância que age semelhante aos estrógenos, tá? De forma semelhante aos estrógenos. Porque essas crianças, se elas não tiverem alergia ao leite, né, ou intolerância à lactose, que é um outro problema relacionado ao leite, não há porquê você mandar na merendinha, você colocar em casa o leite de soja no lugar do leite de vaca. Porque nós temos aí uma superioridade do leite de vaca em termos de cálcio. Ok. Né? Você tem mais que o dobro de cálcio do que um copo de leite de soja. E em termos de fala da qualidade importância da do cálcio, então, já de uma vez. Então, o cálcio é importante no caso das crianças e adolescentes para o crescimento. E no adulto, o que acontece? Nosso osso não é parado, não. Ele está sempre, ele tem osteoclastos, células que destroem o osso, e células osteoblastos que constroem o osso. Então, não é porque a gente cresceu que a gente não precisa de cálcio. A gente precisa reconstruir o cálcio, os ossos. Então, tanto para crianças quanto para adultos, nós precisamos sim de cálcio. E em relação à proteína, né, a proteína de alto valor biológico do leite, inclusive forma compostos bioativos importantes para o próprio intestino. Enfim, o leite é muito importante. Já se você, não, como eu disse, se você não tem alergia, você não tem intolerância à lactose e aí substitui o leite de soja, você pode trazer problemas, por exemplo, em crianças, como amadurecimento sexual precoce. Em meninas. Então, assim, elas começam a desenvolver um pouco as mamas, pelos pubianos, a querer menstruar, pelo uso excessivo de leite de soja. Então, assim, às vezes muita gente desconhece isso. Tem até algumas fotos, alguns pratos ali. Pois é. Então, assim, é interessante incluir a soja na alimentação? Sim, mas não de forma diária, não de forma a substituir aquilo que não precisa.
Entende? Então, assim, você pode ter, inclusive eu em casa tenho um livro só de receitas de soja. É uma maravilha, sim, mas com uso moderado. Isso varia de pessoa para pessoa? Pode variar. Essa é a quantidade que você pode ingerir? Pode variar, mas eu te digo que se o uso for diário e constante, isso já pode trazer prejuízos. E no caso, como ela vai ter menos cálcio, tá? E ela vai ter do que o leite normal, por exemplo, né? O leite de vaca. Como ela vai ter também fitatos que roubam o zinco, ela realmente, de uma forma geral, ela pode prejudicar o crescimento de uma criança. Então, assim, a criança vai usar o leite de soja em caso extremo, ou então uma vez ou outra para variar a dieta. Não é para ser algo diário. Em relação à mulher na menopausa, exatamente para atenuar os sintomas, né? Isso é controverso. Então, assim, tem trabalhos científicos que mostram que sim, trabalhos científicos que mostram que não. Em laboratório, em placas, usando somente células de mama, mostrou um certo crescimento com o substrato da soja, ou seja, o que não seria positivo, por exemplo, como prevenção de câncer de mama. Então, assim, tem coisas que estão ainda muito experimentais, a gente não pode afirmar que ela seja boa para isso ou para aquilo, ela simplesmente pode compor uma dieta e não necessariamente fazer parte do dia a dia. Entendi. Fala um pouquinho sobre essa questão, o excesso também pode fazer com que a pessoa seja acometida de baixo crescimento, ela cresce menos? Cresce menos, porque se a criança está ingerindo leite com menos cálcio do que teria o leite de vaca, certo. Uma proteína de um valor biológico, apesar de ser muito boa, é inferior à proteína do leite. E ainda por cima com fatores hormonais que a fazem amadurecer sexualmente, precocemente, né? Então esse crescimento pode ser interrompido, assim, pode ser menor do que ela cresceria se estivesse se alimentando de uma forma mais adequada. E esses modismos, eles são preocupantes, São preocupantes. Né? Nós porque temos eles não têm uma base. Não tem uma base, igual, por exemplo, tirar glúten é outro assunto para uma outra vez que a gente vê aqui, mas se você não tem celíaco, uma doença celíaca, se você não tem intolerância comprovada, não tem cabimento. E a mesma coisa em relação à lactose faz mal para quem tem intolerância à lactose. Para isso você tem o leite já de vaca sem a lactose. Certo. Né? Então tudo tem que ser assim, realmente personalizado. Né, todas as recomendações, até quantidades, né, de alimentos. Isso é fundamental que a gente calcule quanto de proteína, quanto de carboidrato uma pessoa precisa, ensiná-la a substituir de forma adequada, ensiná-la no dia a dia, numa festa, numa viagem, que isso a gente tem a vida inteira, né? É saber se portar, simplesmente você não vai levar seus negócios para uma festa, mas você vai comer com moderação. Então a reeducação alimentar engloba tudo isso. E você tira radicalmente um produto ou inclui ele radicalmente numa dieta só quando realmente você tem um problema relacionado a esse produto ou ao produto que você está querendo acrescentar. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre a questão de antinutrientes. Antinutrientes. Então, por exemplo, os fitatos, que tem vários vegetais, incluindo a soja, eles podem fazer com que ele se liga no nutriente e você não consegue absorvê-lo. Tá? Então, e tem outras substâncias, no caso aí também, que impedem a função do iodo. Então, a pessoa que come soja demais, ela pode vir a ter uma tendência a desenvolver um bócio. Né? Isso também é um outro inconveniente da soja. Né? Nós temos, você pode afetar nutrientes em todas as esferas, assim, em termos de evitar que ele seja absorvido, em termos de evitar que ele haja como ele deveria agir em alguma parte, alguma célula. Né? E uma outra coisa relacionada à soja é que praticamente 92% da soja produzida no Brasil, né, a produção é enorme, é transgênica. Né, é transgênica, ou seja, ela foi modificada geneticamente, ou para resistir a um herbicida, ou para não desenvolver alguma praga, enfim, ela é geneticamente modificada, exceto a produção que vai para a Europa, para alguns países da Ásia, porque eles não aceitam transgênicos. Aqui, o que está acontecendo? A gente ainda está com um problema que você poderia se certificar que o produto é transgênico ou não, para você escolher se vai correr esse risco ou não, e agora está tramitando aí uma lei que vai tirar aquele Tzinho amarelo das embalagens. Eu acho isso muito arriscado, porque se a pessoa optar que não quer ingerir transgênico, já que não se sabe que efeito pode ter no futuro, né, porque você modifica inclusive meio ambiente com o transgênico.
Existe aí uma plantação, um caso que foi levado para um professor de uma universidade importante, agora eu me esqueci, mas que estava tendo um tipo de inseto comendo as folhas da soja, numa determinada plantação, que era um inseto que jamais teria comido em outras regiões. Ele não come folha de soja. Então, a modificação genética pôs um atrativo para ele. Então, assim, altera o ambiente ao redor. Você tem produtores que perderam toda a plantação de soja, porque ele achou que estava comprando um tipo de soja e estava comprando outro, né? Então, assim, nós temos que pensar em termos de meio ambiente. É até interessante quando pensa em meio ambiente, sobre a carne, que eu realmente sou contra o consumo de carne vermelha, porque também, você pensando em termos de meio ambiente, o que você planta para virar pasto, você não consegue mais nada com aquela área. Certo. E, enfim, tem o metano dos animais, e toda a questão dos litros de água que você gasta, fora a questão do maltrato animal. Então, assim, claro, seria mais interessante você produzir alimentos vegetais ricos em proteína do que a produção do próprio gado. Mas a soja tem esses problemas, que ela não é, ela é muito boa, mas não é algo para você substituir definitivamente, usar diariamente todos os produtos dela. E um cuidado que se deve ter, principalmente para quem tem alergia, é que vários produtos levam soja em sua composição. Olha, vários produtos. Então, assim, essa pessoa que tem reações alérgicas, ela tem que ficar atenta aos rótulos. E, por exemplo, em fast foods, eles usam não só nos hambúrgueres, mas eles usam também nos pães, né, produtos de soja. De uma forma geral, né, a soja é utilizada na indústria alimentícia, até mesmo em alguns tipos de chocolate. Então, assim, pessoas que têm reação alérgica, elas já são até orientadas desde cedo a verificar isso, né? Então, aí o que eu quero deixar claro é isso, não existe um alimento que seja assim, um Deus todo-poderoso que vai resolver a vida de todo mundo. A soja é boa substituta? Mas ela não deve ser uma substituta exclusiva, né? Mesmo no caso da carne ou no caso do leite, você tem que achar outras alternativas de substituição. Quais outros substitutos para a carne você sugeriria? Aí no caso, né, se você for montar seu pratinho, o próprio feijão com arroz é interessante, porque aí se você, agora eu não como mais carne de nenhum tipo, eu aconselharia, né, se a pessoa está fazendo uma transição, ela pode comer uma carne branca que vai ter menos colesterol do que a carne vermelha, né? Mas se ela opta por não comer carne nenhuma, simplesmente se você aumentar uma das colheres grandes de arroz a mais, né, e uma concha de feijão a mais, você já tem uma proteína de altíssimo valor biológico. Inclusive que a gente vê em laboratório, os ratinhos bebês crescem com feijão e arroz tão bem quanto os ratinhos que estão alimentados com proteína de ovo ou de leite, por exemplo. E você também pode usar o ovo umas 3 vezes na semana, né, substituindo a carne perfeitamente. E, enfim, quem tira a carne vermelha realmente melhora todos os parâmetros. As 3 vezes na semana, a clara e a gema? 3 pode vezes, ser pode? Isso, pode. A clara e a gema. A clara não tem problema se a pessoa quiser usar todos os dias. A clara pode ser todo dia. Pode ser todo dia. Mas nenhuma proteína em excesso. Qualquer proteína em excesso, seja ovo, seja soja, seja feijão, seja carne, toda proteína que ultrapassar o equivalente no seu dia de 2 gramas por quilo de peso, que é o máximo que a gente usa, inclusive, para hipertrofia, e muita gente passa disso, ainda usa suplemento, né? Toda proteína vai gerar excesso de ureia, vai gerar excesso de ácido úrico, e isso pode comprometer os rins. Então, assim, eu tenho visto, assim, em relação ao ovo, as pessoas comendo 12 de ovos por dia, e 3 no almoço, e 3 no jantar. Para quem malha, então, isso é muito comum. Pois é. Então, assim, está tendo esse tipo de recomendação, e eu falo, gente, uma gema já tem 200 e tantos, 280 miligramas de colesterol por dia, que é a sua recomendação diária, fora o resto da alimentação. Então, não pode ser todos os dias. Eles comem 6 no dia. A clara, como eu falei, ela tem proteína de altíssimo valor biológico, mas você tem um limite para a utilização disso. Quando o seu corpo atingir esse limite dessa proteína diária, ele vai formar ácido úrico. Com o tempo, gente, isso traz problema renal. O cálculo renal, ele evolui. A pessoa pode evoluir para uma insuficiência renal. Então, excesso de proteína não é bom nem proteína vegetal nem animal. Você tem que ter um balanceamento. E o carboidrato tem que estar bem distribuído. Não importa, obeso, diabético, não importa. Tem que ter um cálculo nutricional que inclua 60% de carboidrato na sua dieta. Só assim vai funcionar até a soja. A soja, o feijão, a lentilha, eles vão funcionar como proteína se o arroz estiver ali numa quantidade maior do que esses grãos. Né? Então, é tudo com moderação. Carmen, você até comentou sobre o leite de soja, até evitar para as crianças, né? É melhor o leite de vaca. Isso. Ele tem mais proteínas. Proteínas de alto valor biológico. Então, assim, se a criança não tem alergia ao leite de vaca,
né? Não substitua, não coloque a soja. Não substitua. Um dia no lanchinho, outro fala, hoje eu vou variar, vou dar esse leitinho de soja que essa criança gosta. Ótimo. Não pode ser no dia a dia. E o adulto, ele pode? Ele adaptar? pode Tem também. gente perguntando aqui se pode tomar 1 ou 2 copos por dia. Olha, o leite de soja não, né? Você não vai tomar 2 copos por dia. Pois é, 2 copos por dia não. Esther. Pois é, então assim, nós precisamos de uma quantidade de cálcio para os nossos ossos, para renovação, de 2 copos de leite ou iogurte, né, de vaca mesmo, por dia. Se você tem, eu tenho intolerância à lactose, tem produtos sem lactose. Eu tenho alergia ao leite, aí é outra história. Então tá, nós vamos complementar a sua dieta com o leite de soja que seja acrescido de cálcio, né? Mas pra você não ficar tudo com deficiência do cálcio. Exatamente. Agora, se ela não tem nem alergia, nem intolerância, 2 copos de leite de soja por dia é bastante. Não se deve usar nenhum diariamente. A outra pergunta também, formas de consumo aí da soja. As formas de consumo. Então, nós temos na forma de grãos, que é a forma mais oleosa, e às vezes o pessoal faz, inclusive, tira-gosto com amendoim, né? Tipo como se fosse amendoim. Tem que lembrar que tem 40% das calorias dos grãos vem da gordura, né? Não é à toa que você tem o óleo de soja. Tem o óleo de soja, que é o mais usado, né? O mais conhecido e o mais em conta, exatamente porque a produção aqui, como você falou, é enorme. Mas em termos de óleo, eu vou até já acrescentar aqui o óleo de canola, apesar de estarem falando mal em algumas redes, o óleo de canola é o melhor, né? Então, assim, mesmo o povo, às vezes é uma questão de marketing, então. Exatamente, exatamente. Então, assim, óleo de coco, nem pensar. Óleo de coco é 90% gordura saturada. Ele se comporta no organismo como gordura animal. O óleo de coco aumenta o LDL colesterol. Tá? Então, óleo de coco, assim, nem pensar, de todos é o pior. A gordura saturada do óleo de soja, entre os outros óleos, é um pouquinho maior, né? Chega a ser um pouco mais da metade do óleo de coco, mas é grande. Ele tem um mínimo de ômega 3, que é a gordura boa também anti-inflamatória, e um mínimo de ácidos graxos monoinsaturados, que é o do azeite, anti-inflamatório também. Porém, o óleo de canola é o mais rico em ômega 9, que é o mesmo óleo do azeite, e ele tem uma quantidade, é o mais rico em ômega 3, e tem somente um pouco de ômega 6, que é uma gordura, não é saturada, mas é pró-inflamatória. Ômega 6, por exemplo, tem muito no óleo de milho e óleo de girassol. E ômega 6 é pró-inflamatório. Então, problemas de saúde que a pessoa possa ter podem se agravar com óleo de milho ou girassol. Então, de todos, o mais anti-inflamatório, o melhor para as artérias, para o sistema nervoso, para o sistema imunológico, é o óleo de canola para o cozimento. Aí você deixa seu azeitinho bonitinho para a sua salada, que ele também é anti-inflamatório. Então esquece essa coisa de falar mal de óleo de canola. Eu vi, inclusive, né, um médico que eu acho que ele faz de tudo, porque eu já vi palestras de todos os assuntos, mas infelizmente ele é muito famoso, e um vídeo em que ele prioriza, ele fala mal do óleo de canola e fala bem da gordura de porco, imagina. Então, assim, na verdade, ele está induzindo a população a morrer de infarto, porque é o que a gente mais vê, a morte maior no mundo e no Brasil é infarto, e é causado pelo consumo de gordura animal. As pessoas comem muita carne, agora, você substitui um óleo de canola, é extremamente benéfico, por gordura de porco. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente vê na internet. Não é porque uma pessoa está falando aqui na televisão, como eu, por exemplo, estou falando, não é quer dizer que eu esteja certa, você tem que certificar, você tem que ir num site científico, tem que procurar o currículo Lattes dessa pessoa, onde que essa pessoa estudou, se ela está ligada a alguma universidade, né? Ou certificar mesmo. Se você lê inglês, tem o PubMed, um canal de artigos científicos, põe as palavras-chave lá, você vai ver. Então, assim, não sai acreditando só porque uma pessoa é famosa, começou a fazer um vídeo, toda hora aparece na televisão. A gente tem que ser checado. Você está dando uma palestra, avalie, anota o que a palestrante falou, vê se aquilo tem procedência, pergunta para um profissional que você tem confiança, né? Agora, infelizmente, a gente vê realmente profissionais da área, às vezes até, né, da nutrição, da medicina, falando coisas que, para a gente que estuda, que está o tempo inteiro se atualizando, fica impressionado, né? Eu fiquei pensando, você comentou a respeito dos jovens com excesso de soja.
Os idosos também pode ser um problema, até por causa da questão do cálcio? Pode ser um problema. Se o idoso ele tem plena tolerância à lactose, se não tem, como eu disse, agora tem os leites sem lactose, né? Se ele não tem alergia, né? O osso da gente ele é dinâmico porque nós temos outras funções para o cálcio. A própria contração, eu estou fazendo isso aqui, isso é cálcio que está ali agindo, provocando essa contração. Nós temos liberação de cálcio para poder tudo acontecer dentro do organismo. Então, você tem uma função nos tecidos moles, que a gente chama, né? Então, se você não está se alimentando adequadamente, esse cálcio está sempre saindo dos ossos para isso. Então, você tem que repor esse cálcio. Então, não tem essa de que o bezerro toma leite só quando ele é bebê, depois ele para e a gente continua tomando leite. Calma, a gente descobriu com a nossa inteligência uma maneira de reposição de cálcio adequada. Então, se tem intolerância à lactose, ok, agora tem produtos apropriados. Tem alergia ao leite? Infelizmente, o seu caso é realmente de evitar os produtos lácteos, né? Se não for, gente, não tem doença, não tem alergia. O que eu recomendo, sabe, Carol, é que o leite, a partir dos 11 anos, a pessoa use leite desnatado, né? A gordura do leite também entope a artéria. Gordura animal, a gente está falando aqui só de LDL, colesterol, mas aumenta aquela gordura abdominal também. E é perigosa essa gordura. Perigosa. Principalmente nos homens. Também, homens e mulheres. Porque a gordura que está sendo acumulada entre os órgãos, ela é pró-inflamatória. E ela vem de onde? Você come a carne vermelha todo dia, você come com frequência. Quanto mais você evitar, mais você vai ficar sem barriguinha. Por que ela é perigosa? E o leite também, se for desnatado, é melhor. Crianças que estejam obesas também podem passar a usar o leite desnatado, tá? O que acontece com essa gordura? Ela não é só uma reserva. Ela produz citocinas inflamatórias, ela altera o receptor de insulina e ela também leva à hipertensão, né? Então, assim, ou seja, leite desnatado, que sendo um dos copos pode ser um iogurte, 2 vezes ao dia, tá de bom tamanho. Entendi. Carnes brancas em vez de carne vermelha. Não quer nenhuma carne, ok, aumenta no feijão com arroz ou soja com arroz, mas varia, lentilha com arroz, mas varia, né? Perdão. Então, a questão sempre vai ser moderação, né? E nada de uso diário para crianças que não têm alergia de leite de soja, por favor. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.